Olá pessoal, todos sejam bem-vindos. Aqui é o professor Thiago Romão. Se você está chegando aqui agora no meu canal pela primeira vez, tá? Fique à vontade. Se você curtir o nosso conteúdo, né, curta aí. Se você tiver dúvida, pode postar nos seus comentários. Além disso, se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força, se inscreva no nosso canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal, nós vamos agora abordar o conteúdo da aula 2 referente à administração contemporânea. Vamos lá. Bom, nós, quando falamos de administração contemporânea, nós abordamos alguns conhecimentos e conteúdos na aula 1 introdutórios, mas agora a gente praticamente aqui, né, nessa aula 2 de resumo, né, que aborda todas as teorias administrativas, que é um conteúdo inclusive muito importante, tá? Para que você possa ali de uma certa forma ter todo o embasamento e conhecimento da evolução da escola da administração, inclusive conteúdo este que é diferencial para o seu conhecimento, para aqueles que estão ingressando aí, né, no caso, no curso em formação para gestores, para administradores, mas além disso também um conteúdo muito importante que atualmente faz parte de muitas questões, né, que envolvem as provas de concursos militares, tá bom? E aí a gente começa primeiramente a falar o que a gente chama, né, a administração científica. A administração científica ela surgiu ali entre 1890 e 1925, tá? Ela foi criada, o seu precursor foi Taylor, né? Que é um dos idealizadores, junto lá também com Henry Fayol, né? Da questão do modelo Ford e Toyota de produção, mas Frederick Taylor é considerado o pai da administração científica. Por que ele é considerado pai? Se você for levar em consideração, até ali a época da Revolução Industrial, você não tinha o que a gente já tinha, era a produção em massa, né? E aí, de uma certa forma, você começa a ver o avanço, né, daquilo que se chama sobre estudos ou fenômenos ou estudos científicos sobre a produção, sobre a produtividade. E isso, de uma certa forma, se caracterizou também dentro do contexto da própria administração científica, porque foi através dali, que é considerado o pai da administração, ele começa a perceber e entender, a estudar o modelo produtivo da empresa de forma geral, tá? E aí, o que acontece aqui? O que ele, de uma certa forma, estudou, teve origem, né? A origem se baseou da administração científica lá na Revolução Industrial, porque a gente começou a ver um crescimento da sociedade de forma acelerada, desorganizada, e você começava a ter um planejamento. Então, se você for correlacionar hoje, antigamente, pela produção em massa, você gerava produção, né, de uma certa forma, e todo o teor, toda essa produção que era gerada de uma certa forma, ela tinha saída, ela tinha o que a gente chama de escoamento. Então, se eu produzisse 1 milhão de um determinado itens, esse item ele tinha escoamento. Por quê? Porque a gente começou a ver o avanço ali do carvão, né, da máquina a vapor, né, no caso, da eletricidade, e a sociedade, de uma forma geral, de forma acelerada, começou a crescer abruptamente. E aí, o que acontece? Você começa a perceber que tem uma necessidade de você ter um planejamento, de você ter uma racionalização, tá? E tudo isso está relacionado ao contexto da administração científica. Ou seja, além disso, você começa a perceber que você pode racionalizar o trabalho no nível operacional, ou seja, no nível onde acontece a rotina, o dia a dia também. E aí você começa a ver que o pagamento se torna como se fosse um resultado, né? Ou seja, eu vou gerar o pagamento ao operador, né, podemos assim dizer, baseado em cima do resultado que ele entrega, tá? E aí você começa então a dar ênfase, se você for olhar a administração científica, a ênfase é nas tarefas. Por que tarefa? Tarefa a gente considera como processos.
processos esses que têm um início, meio e fim, tá bom? Aí é óbvio que a gente também analisa que existe uma produção padrão. Por que, que a gente leva a considerar uma produção padrão? Se eu começo a estudar a tarefa e tarefa é a produção, eu começo a entender melhor como funciona o movimento dos operadores frente à produção, consequentemente o tempo que eles levam para gerar uma determinada produção de um determinado item, de um determinado produto. E ao analisar o tempo e o movimento, eu começo a perceber que eu posso ser mais produtivo, que eu consigo racionalizar, que eu consigo planejar melhor o meu trabalho. Então ele começou, através da administração científica, Taylor, ele promoveu o que a gente chama de remuneração por produção, ele promoveu também que você pode produzir maior, né, do que de uma certa forma ao modelo anterior, ou seja, pode haver uma melhoria constante, que as tarefas podem ser dimensionadas daquelas que são menos elevadas, inclusive serem mais elevadas, ou seja, desdobrar melhor as tarefas ou racionalizar elas da melhor maneira possível. Mas também, se você percebe, quem produz mais, né, mais se ganha. Mas quando eu falo produzir, não é só em quantidade, quando eu, de uma certa forma, também consigo racionalizar. Ah, mas produzir em quantidade então não ganha? Ganha. Se você trabalha de forma artesanal, você só vai conseguir talvez produzir 10 itens. Se você tem uma máquina que produz 1000, você produz mais, talvez com um custo menor e consequentemente tem maior alcance de mercado, tá? E que você pode também, né, o que ele promulgou, controlar melhor o trabalho dos demais colaboradores. E aí a gente entra dentro de uma coisa chamada de sistema de mérito. O que é o sistema de mérito, né? Você começa a demitir aqueles que não têm capacidade para poder se ajustar a esse novo pensamento de produtividade e, teoricamente, você, para aqueles que produzem mais, você dar uma bonificação, um salário mais justo, mais adequado, tá? Então, você começa a perceber que o chefe, né, ele pensa e o funcionário executa. Normalmente, todos os chefes mandam na produção e os operários de produção obedecem o que os chefes preconizam, tá bom? Aí a gente sai da administração científica e entra na administração clássica, por exemplo. E aí a gente aborda aqui, fundada por Henri Fayol, ele já tem um foco mais no setor administrativo, principalmente no que a gente chama de nível hierárquico. O que significa nível hierárquico? Toda empresa ela tem uma estrutura. Toda empresa ela tem um tamanho. Quando eu falo tamanho, estrutura, está relacionado à sua composição de funcionamento. E essa composição de funcionamento, essa composição de estrutura, né, ela está relacionada aos cargos que existem ali dentro da empresa. Consequentemente, você percebe que a ênfase no setor administrativo é o seguinte: se eu tenho uma lanchonete, né, pequena, eu vou ter talvez uns 3 ou 4 funcionários, por exemplo. Mas se eu tenho uma fábrica, eu posso ter muitos funcionários. E essa quantidade e esse tamanho vai condicionar a quantidade de cargos que eu tenho dentro da empresa, e esses cargos estão dentro de um ordenamento estrutural, que são os níveis hierárquicos, tá? Os princípios gerais, né, que foram trabalhados aqui na administração clássica são a melhor divisão do trabalho. Se agora eu tenho um nível hierárquico, tenho cargos divididos dentro de áreas e sub-áreas e departamentos, consequentemente eu consigo dividir melhor o trabalho, que fica uma coisa mais igualitária, né? Que eu proporcione melhor uma especialização de cada trabalho. Por quê? Porque vai haver uma unidade de comando, vai se ter uma autoridade, né, uma responsabilidade, existe a subordinação, né, daquilo que a gente chama de dentro de um contexto de nível hierárquico, e eu consigo remunerar também esses cargos de acordo com o ordenamento, de acordo com o nível. E aí, temos aqui os departamentos e as operações dentro da empresa. Aí daqui começa a surgir a área de produção, a área mais técnica, a área comercial, vendas, né? O que a gente vê hoje dentro de uma empresa, por exemplo. Se você for olhar aí dentro de uma empresa, você tem várias áreas. Esses departamentos já estão dentro de uma estrutura e estão relacionados ao que a gente chama de nível hierárquico, tá? A preocupação da administração clássica era em aumentar a eficiência da empresa por meio dessa organização, ou seja,
Não fazer com que todo mundo produza de forma desorganizada e que também não se tenha ali as responsabilidades. Imaginemos o seguinte, eu tenho 5 pessoas fazendo um trabalho em grupo e cada uma delas, em vez de ter um papel, não fica bem definido, não fica bem claro essa divisão do trabalho. O que vai ocorrer? O que vai gerar? Uma desorganização, um bate-cabeça daqui para lá, né? Ninguém vai assumir a responsabilidade, o grupo em todo se vai, mas cada um vai ficar na dependência do outro sem saber qual é a responsabilidade de cada um e o trabalho não fica bem dividido. No momento que esse grupo, dentro de um trabalho, por exemplo, que ele tenha que apresentar, cada um tenha um papel, tenha uma função, um cargo, dentro daquele escopo, se ocorrer algum sinistro, né, alguma ocorrência, fica mais fácil você direcionar o que a gente chama de atuação de correção, de controle de acerto. Tudo bem? Além disso, a contribuição é que você começa a gerar regras e normas administrativas pela essa divisão do trabalho. E aí você começa a perceber que a ênfase aqui na administração clássica é baseada na departamentalização ou na estrutura, ou seja, no nível hierárquico, tá? Os atos administrativos aqui, eles se baseiam no que a gente hoje temos como princípios básicos da administração, mas era de você prever que tem uma relação com planejamento, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ou seja, se nós olharmos os princípios básicos da administração hoje, planejar, né, o planejamento, organização, direção e controle, já se existia esses princípios, só que dentro de um contexto mais administrativo, na época da administração clássica. Obviamente que o comandar e coordenar, eles aqui eram desmembrados. Hoje, se você for olhar, estão intrinsecamente dentro do contexto de direção, tá bom? Agora, nós falamos aqui da teoria neoclássica, né, que tem a ênfase na estrutura, mas também na prática, e ela reafirma todos os princípios que envolvem os níveis hierárquicos, a organização, mas também aquilo que a gente chama de objetivos e resultados, que é o que a empresa busca, tá? E foi um nome dado nessa teoria lá na época da década de 50, com base nas abordagens clássicas, que eu falei anterior, e na científica, ou seja, na administração científica e na teoria clássica. E Peter Drucker, né, é um principal nessa referência, é um autor que fala muito sobre a teoria neoclássica, tá? Nós temos também a teoria da burocracia, ou teoria burocrática, que tem um enfoque também na estrutura organizacional, mas muito mais naquilo que a gente chama na racionalidade e na centralização de poder ou autoridade. E é por essa teoria da burocracia que surgiu a organização racional, ou seja, lá no início do século XX, através do seu precursor Max Weber, onde ele considerava que burocracia é um modelo de estrutura organizado através de normas escritas e que vai possibilitar a empresa, a organização, ter uma padronização de todo o desempenho das pessoas com base em documentos, com base em normas. É tudo que a gente tem hoje dentro de uma empresa surgiu também dentro desse contexto burocrático. Por quê? Porque você tem documentos, você tem memorandos, tudo isso de uma forma racional para subdividir, para correlacionar todo o trabalho organizacional que são realizados por pessoas, tá bom? E aí você percebe que tem essa necessidade, tá? A burocracia, para Max Weber, era o seguinte, era você dividir os trabalhos, né, em trabalhos definidos, claros objetivos, ter uma hierarquia definida que pudesse, de uma certa forma, supervisionar todas as áreas, né, dentro de um alto comando, ter uma seleção de membros de acordo com as suas qualificações, que a gente inclusive ainda vê hoje, mas obviamente ter um treinamento, uma execução, uma formação, ter as regras e regulamentos formais que direcionam e fazem com que as pessoas sigam regras bem definidas, bem postuladas, de uma certa forma não tentar promover uma questão de pessoalidade, mas tentar promover o que a gente chama de impessoalidade, ou seja, quando eu defino regras, quando eu defino normas, né, e o conceito do direito é regular a sociedade na sua conduta, é fazer com que você não tenha 2 pesos e 2 medidas, mas que se obedeça às leis. Sabemos que somos seres humanos e muitas das vezes há algumas subdivisões,
mas esse contexto se aplica aqui, tá? Nesse período. E também promover uma orientação de carreira, porque o colaborador, ele não é o dono da organização, mas de uma certa forma é ele que vai promover, né, de uma certa forma, um resultado compartilhado, e que se ele não tiver uma possibilidade de crescimento, muitas das vezes ele se torna estagnado, tudo bem? Dentro dessa organização. Aí a gente fala das relações humanas, tá? Que foi promulgada por George Elton Mayo, e é ele que, de uma certa forma, percebe que o indivíduo não é somente aquele que trabalha numa organização, mas é aquele dotado de sentimentos e percepções. Muitas teorias motivacionais, teorias surgiram desse contexto, né, que envolve, de uma certa forma, teorias como de Herzberg, dos dois fatores, né, teorias motivacionais de Maslow, entre outras, onde a gente começa a ver que o centro de uma organização está no capital humano, tá? E ele ainda assim conserva a questão da racionalidade, que as pessoas têm um enfoque organizacional, mas também um enfoque individual, tá? O foco se torna nas pessoas, são as pessoas o centro de condução das organizações. É a partir daqui que você começa a perceber algumas teorias, né, transitivas, que buscavam não somente integrar as pessoas, mas desenvolvê-las, tá? E aí ele começa a entender que o ser humano, de uma certa forma, ele começa a ser considerado um homo social, ou seja, ele não é um homo econômico, um empregado que só trabalha. Ele é aquele que trabalha, mas ele convive dentro de sociedade e ele tem um papel de suma importância. Se você for considerar que você trabalha numa empresa, você pode ter uma visão de colaborador, mas de condutor, né, dos resultados dela, de participação dos resultados, mas você também é um cliente, porque você está dentro de um mercado de consumo e, mediante o pagamento, o recebimento, né, da sua remuneração, do seu prolabore frente ao que você trabalhou, você vai dentro desse mercado para poder consumir, ok? Aí a gente sai desse contexto, né? E aí a gente tem também, baseado em cima da teoria das relações humanas, a teoria do desenvolvimento organizacional, que ainda se mantém como ênfase nas pessoas, mas que tem como objetivo o crescimento da empresa e do empregado de forma integrada. Ou seja, existem os objetivos individuais, existem os objetivos organizacionais e que esses devem estar correlacionados. Tanto é que você começa a perceber na estrutura organizacional, você começa a ter aquela percepção de clima organizacional, você começa a ter aquela percepção que existe uma cultura dentro de uma empresa e que as empresas também podem crescer, né, ou os objetivos organizacionais e individuais podem estar relacionados, tá? Por isso que hoje algumas empresas, elas têm como enfoque ainda contratar colaboradores que tenham seus objetivos individuais correlacionados aos objetivos organizacionais, tá bom? Aí você também tem a teoria comportamentalista, ou teoria comportamental, tá? Que surgem aqui as teorias motivacionais ou de motivações, que tem um direcionamento no indivíduo e que sabe muito bem que você começa a olhar para dentro, ou seja, ter uma percepção que as pessoas, elas têm não somente sentimento, mas motivações para gerar resultados. E a ênfase agora ela está relacionada ao comportamento individual dessas pessoas, baseado em cima dessa motivação, tá? Que de uma certa forma contribui como uma influência na produtividade. Por exemplo, se eu estou com algum problema pessoal, isso vai impactar na minha produção dentro do local do meu trabalho. Se eu estou feliz, isso vai me gerar melhores resultados. Então, se eu tenho um problema e aquilo me atrapalha de uma certa forma, eu não gero resultado. E a gente vê isso que é uma realidade hoje no nosso dia a dia, ok? Inclusive, na década de 50, o enfoque humanista ele começa a perceber que existem algumas teorias que envolvem esse conceito, tá? Ou seja, essa teoria ela situa o indivíduo como agente do seu próprio progresso, ou seja, é o que a gente fala hoje, você é o protagonista da sua vida, tá? Aí a gente tem a teoria estruturalista,
que tem uma ênfase na estrutura, e quando a gente fala em estrutura, a gente pensa no tamanho da empresa, a gente vê o quanto que ela tem de acesso, tá? O precursor Anitai Etzioni, e ele começa a perceber e integrar todas as teorias que foram já enumeradas atrás, mas dentro de um contexto estrutural, que tem uma relação com o ambiente, tá? Onde ela está ali relacionada. E aí você começa a perceber a importância do sistema aberto. O que significa isso? É quando a interação entre instituições humanas, ou seja, dentro do sistema, onde, nas empresas onde elas estão, mas para fora também, tá? Existe aqui a visão do homem organizacional, não somente o homem econômico, não somente o homem social, mas que toda mudança, toda necessidade de trabalho coletivo, toda necessidade de trabalho em equipe, de cooperação, surge através desse pensamento estruturalista, tá? Que você tem uma visão interrelacional e intrarrelacional, ou seja, a relação entre, né, a organização, entre as pessoas, né, para fora e para dentro desta também, tá bom? A teoria geral dos sistemas, né, criada lá em cerca de 1940, tá? Ela proporciona um conhecimento da instituição de forma mais global. Por quê? Porque você começa a perceber que existe uma abertura de mercado, que você começa a perceber que existe um intercâmbio entre empresas, você já começa a perceber que existe um pensamento sistêmico, ou seja, mais competitivo, o mercado ele é mais competitivo, ele é mais dinâmico, ele é mutável, você começa a perceber que tem uma ênfase na empresa, na sua estruturação, você começa a perceber que não é só mais um atendimento de necessidades, mas se torna uma empresa como negócio, né? Você começa a perceber que a tecnologia está relacionada dentro de um contexto humano e que, de uma certa forma, o sistema é uma relação interdependente. Tudo hoje está conectado, tudo hoje, de uma certa forma, está relacionado, tá? E aí a gente fala também um pouquinho sobre a teoria da contingência, que, de uma certa forma, ela fala sobre o quê? Não há nada universal, o que existe é relativo, ou seja, o que é um plano contingencial? É algo que envolve uma eventualidade. Você pode ter lá um planejamento, esse planejamento não dá certo, mas vai acontecer por conta de uma eventualidade que talvez você não preveu. Então, há uma solução universal para diversos problemas. Existe aquilo que é planejado, estruturado, mas nem sempre o que foi planejado ou estruturado vai acontecer, tá? E aí existem diversas situações, diversas ocasiões que podem gerar ou não uma solução desejada, tá bom? Algumas teorias japonesas eu até trouxe aqui para poder contextualizar, porque a gente já, não sei se vocês já ouviram falar, existe o modelo Toyota de produção, e dentro do modelo Toyota de produção pós Segunda Guerra Mundial surgiram ali, né, um processo de reconstrução do Japão, e muitas empresas japonesas utilizavam daquilo que a gente chama de modelo de excelência de produção. E essa metodologia, né, que você utiliza diversas ferramentas, proporcionou ao Japão um crescimento, né, exponencial pós Segunda Guerra Mundial, tá? Utilizando diversas técnicas de qualidade, ou seja, a visão de qualidade, que é fazer aquilo de forma correta, era levada em consideração como excelência, e isso fez com que muitas empresas japonesas se destacassem nesse período, tá? E aqui é um breve resumo das principais teorias da administração, as suas ênfases, ou seja, ênfase nas tarefas, na estrutura, nas pessoas, no ambiente, na tecnologia, as respectivas teorias e o que elas preconizavam, tá? Esse conteúdo ele é uma forma resumida para, através de mapas mentais, para poder demonstrar para vocês um pouquinho das teorias. Normalmente, nenhuma aula você faz isso, mas como a gente só tem 2 aulas, 2 encontros, é esse o conteúdo que ele é abordado, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus. Se tiver dúvidas, poste no comentário ou me segue lá no Instagram, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e falou!